conseguindo ver a tela sendo projetada? Sim. Sim, você vai colocar essa tela como a sua tela principal, ok? Tá. E agora, boa tarde, meus amores. Boa tarde. Hoje, dia 1º de junho, segunda-feira. Glória a Deus. É verdade? A nossa semana... Tia, Oi? passa rápido os meses, passa rápido. É verdade. Que Passa essa rápido, semana... a gente nem vê. Isso. Que essa semana possa ser uma semana abençoada por Deus. Que Ele continue nos abençoando, nos guardando. Agora nós vamos iniciar nossa aula de geografia. Tia, Certo? você sabe quando é que vai começar as provas? Ô, Rian, as provas, se eu não me engano, é a partir do dia 15, alguma coisa assim, mas vai ser enviado para vocês com antecedência, tá bom? Então, vamos desativar agora os microfones e nós vamos iniciar a nossa aula de geografia. Quem está animado para a nossa aula de geografia? Então, vamos lá. Pessoal, desativando os microfones, certo? A participação de vocês. Pois é, Caio, então anime aí, certo? As conversas no chat. Se não é de acordo com o conteúdo, nós vamos parar agora, até com as risadas, os comentários desnecessários, porque nem tudo que a gente pensa a gente precisa falar, não é verdade? Então, hoje nós vamos iniciar, pessoal, com a nossa correção do para casa, que foi passado na semana passada. Você está conseguindo acompanhar aí a tela? Sim? Então, vamos lá. Sim. Página 159, e eu observei lá na plataforma que vários alunos não estão entregando atividade. Lembrando, você que não está entregando atividade, você vai ficar sem os 2 pontos de participação. Certo? Eu fiz hoje, tia. E essa aula de tia, porque eu estava na minha avó. Pessoal, semana passada. Vamos... Eu fiz sexta-feira, achando que era para sexta. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, Sté. Só um minutinho. Você agora, pessoal, não precisa falar se você fez e por que você não fez. Desativando os microfones, certo? Se você fez, você precisa postar lá na plataforma, porque tem muitos alunos falando que fizeram e não postaram. A nossa aula de hoje vai ser correção e algumas outras páginas que nós vamos trabalhar. Esté, pode falar? Esté Martins, oi. Pode deixar. Ok, então vamos lá. Nós vamos para a correção do livro da página 159, a letra A. Eu vou perguntar, quem quiser compartilhar a sua resposta, vai fazer o favor de escrever no chat. Eu quero, tia. Que eu vou pedir para você ligar o seu microfone e compartilhar. É o nosso combinado, hein? Cite contribuição dos portugueses na formação da sociedade brasileira. Quem gostaria de falar? Escreve aí no chat. Samuel Batista, pode falar. Depois a Gabriele. A língua, cultura, organização social, religião e política. Isso. Gabi? Não, eu quero falar a letra B. Estou na letra A. Alguém gostaria mais da letra A? Então, os portugueses, pessoal, contribuíram na nossa sociedade brasileira, sim. Davi Marques, pode falar? Letra A. Ô tia, os portugueses falaram tipo a nossa língua? Eu coloquei a língua, a culinária, o folclore popular e a política. Isso aí. Agora tia, nós vamos... Oi, Rian. Os portugueses falaram tipo a nossa língua? Não, a língua deles que contribuíram para a formação da nossa sociedade brasileira. Certo? A maneira que eles falavam, que eles se expressaram. Nós vamos para a letra B e a Gabriele e o Pedro Lucas vão responder para a gente. Agora tente responder. Como seria o Brasil sem a chegada dos portugueses? Gabriele? Como seria o Brasil?
Eu acho que não haveria mais pessoas sem ser os indígenas, porque ninguém teria descobrido o Brasil ainda. Ah, agora vai Pedro Lucas, depois Matheus. Ô, tia, eu quero falar. Ô, tia, eu não pedi não, tia. Não? Foi a Então Esther. vamos lá, Matheus. Tem que escrever no chat. Se não falar, eu não vou habilitar. Ô, tia, depois eu coloquei que eu quero falar de novo no chat, tá? Samuel Batista, desabilitando o seu microfone. Quem respondeu a letra A vai dar oportunidade para outros responderem a letra B. Vamos lá. Matheus, responde a letra B. Teríamos outra língua, cultura, organização social, região e política. Isso. Esté Martins. Olha, eu coloquei nessas línguas, culturas, organização social, religião e política. Nós teríamos que trabalhar e estudar do mesmo jeito. Isso aí é Alice Rodrigues. Alice Rodrigues, não. Desculpa. Amanda Martins. A letra B da página 159. Tia, uma pergunta. Você recebeu a minha atividade? Porque às vezes meu pai não mandou. Porque se não tiver Daviberto, mandado, no eu pedi ele. finalzinho eu falo, tá bom? Porque eu não lembro agora os Tá nomes. bom. Tá bom, meu bem? Ok, vou perguntar a ele se ele mandou. Ok. Então, vamos lá. Amanda Martins, a letra B, você disse no chat que você queria responder. Nós falaríamos outra língua e seríamos roubados do mesmo jeito. Isso aí, pessoal. Então, assim, como seria o Brasil sem a chegada dos portugueses, né? É importante observar quanto aos aspectos da cultura, da língua, da religião. Não é verdade? Eles contribuíram, sim. Agora nós vamos continuar na página 159, atividade de número 4. Pediu para você analisar esse gráfico aí e responder as perguntas A e B. A pergunta A é: identifique o maior grupo de indígenas que chegaram ao Brasil nos anos de 1914 a 1923. João Pedro, pode falar a sua resposta. Ô tia, eu quero perguntar uma coisa. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, já existia o dinheiro ou não? Não, o dinheiro ainda, eles trabalhavam, no caso, os indígenas trabalhavam para os portugueses em troca de objetos, eles não mexiam com dinheiro, entendeu? Era o escambo. Samuel Malaquias, pode responder a letra A, fazendo um favor. Que foram os portugueses. Foram os portugueses. Isso aí. A letra B, Yasmin, você gostaria de responder? Qual é o país de origem do menor grupo de imigrantes no mesmo período, de acordo com o gráfico? Pode falar, Esté Vitória. Japão. Foi o Japão. Essa atividade número 4, pessoal, você teve que observar o gráfico. Você viu essas cores, a legenda com cores diferentes, estavam indicando diferentes anos. O para casa, a única coisa do para casa foi essa atividade simples e rapidinha de ser feito, né? Então, quem ainda não fez, poste lá na plataforma, lembrando que esses slides da aula de hoje vai estar liberado para vocês lá na plataforma também. Agora, todos vocês, abrem para mim o livro de geografia na página 160. Vamos lá, rapidinho. Nós estamos vendo um mapa aí. Nesse mapa tem o título, que nós vimos que é muito importante esse aspecto, esse elemento que compõe o mapa, o título. Nós temos a legenda, nós temos a escala, nós temos a Rosa dos Ventos e nós temos também a fonte. Esse mapa está falando das primeiras vilas e cidades brasileiras. Você vai observar cidades brasileiras aí, olha. E vai escrever as 5 primeiras cidades.
Mas você tem que observar o ano, tá? Não vai lá, Natal, e escrevendo as 5 que você está vendo primeiro, não. Você tem que observar o ano. As 5 primeiras. Quem consegue falar a primeira cidade aí? Sim. Olinda. Qual? Olinda. Olinda? Sim. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Tia, eu acho que é Porto São Vicente. Seguro. Eu acho que é São Vicente. Santos. Vamos lá, pessoal. Ah, não, tia, São Vicente, São Vicente. Nós temos aí as 5 primeiras cidades. Salvador, de 1549. São Sebastião do Rio de Janeiro, 1565. A Paraíba, São Cristóvão e Natal. São as cidades. Nós não podemos confundir cidades com vilas, não, tá, pessoal? O que tem um pontinho são vilas. Não são as cidades. Você não precisa colocar o ano, certo? Somente o nome das cidades. Você tem aí várias linhas nessa questão do número 5. Você pode registrar em cada linha uma cidade dessa. Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro, Paraíba, São Cristóvão e Natal. Lembrando que geografia a gente trabalha muito analisando mapa, observando imagens, não é verdade? Por isso que no capítulo anterior nós trabalhamos muito a importância de saber ler um mapa, de saber ler a legenda, porque se você for olhar aí, ó, as cidades são os quadradinhos pretinhos, certo? E as vilas são os círculos, então você não pode confundir vila com cidades. Oi, tia. Oi, Davi Altino, desabilita a sua câmera e seu microfone, fazendo um favor. Obrigado. Gabriel, desabilita o microfone. Davi, a sua câmera. Obrigado. Vamos lá, pessoal, para a letra B. Cite semelhança entre cidades e vilas apresentadas no mapa. O que as cidades e as vilas elas têm em comum? Quem pode analisar esse mapa aí e falar uma semelhança? Todas essas cidades e essas vilas que estão sendo mostradas aí no mapa, elas estão perto de quê? Do mar, não é verdade? Ou seja, tem praias nela. Isso aí. Então, todas elas são litorâneas. Quando eu falo ambas, eu estou falando, me referindo ao quê? Ambas. Ambos significa As duas. Isso aí. Tia, você colocou Natal, mas Natal é quadrado. Vamos lá, pessoal. Mas de acordo com o mapa, Samuel, Natal está aí sendo projetado, entendeu? Tá com um quadradinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Ambas, quer dizer, as duas, tanto cidades como vilas, elas são litorâneas. Estão conseguindo acompanhar? Davi Altino, coloca a sua tela principal, essa que eu estou apresentando dos slides, que você vai ver aí, livro, página 160. Nós já fizemos a correção do para casa, estamos agora realizando a página 160 do nosso livro. Podemos prosseguir? Tia, desligou Tia, aqui, eu não. não tô vendo os slides, não dá pra ver. Ô, tia, Oi? Natal é vila. Olha, no meu Filipe, que é cidade, tia. No meu livro aqui, pessoal, ele está constando como cidade. É uma bolinha. Entendeu? É uma bolinha. Nossa. Tia, tá uma bolinha. Estranho. O meu aqui tá diferente. Então, vamos lá, pessoal. Sempre tem um quadradinho no livro. Desativando aí sua câmera, Samuel Malaquias, fazendo um favor.
Vamos continuar agora na página 160. Certo? Todos na página 160? Nós vamos falar sobre as ocupações e o desenvolvimento da economia. Alguém gostaria de falar? Lê, tia. Então, vamos desativar o microfone. Maria Alice, fazendo um favor. Obrigado. Nós vamos falar agora sobre as ocupações e o desenvolvimento da economia. Pessoal, a ocupação da área mais central do Brasil estava ligada diretamente ao descobrimento do ouro, que foi descoberto nos séculos 17 e no século 18. Essa descoberta do ouro atraiu milhares de pessoas para o interior da colônia. Antes, o Brasil, antes de ter esse nome Brasil, ele era conhecido como a colônia. Então, várias pessoas foram atraídas para o interior da colônia por causa da descoberta do ouro. Todo mundo queria ficar o quê? Rico. Todo mundo queria ficar rico, não é verdade? Todos queriam pegar o quê? Um pouquinho de ouro. Então, essas pessoas... E até agora quer ficar rico. Não é verdade? Então, essas pessoas, pessoal, que foram à procura desse ouro, elas foram responsáveis pela formação dos primeiros grupos, núcleos urbanos nessa região. As primeiras cidades foram formadas por essas pessoas que foram à procura do ouro. Vocês sabem em que estado o ouro estava presente? Não. De Minas Gerais. Em Minas Gerais. Nossa, Isso mentira. aí, o nosso estado. Roubaram nosso ouro, tia. Hã? Nossa, tia. Oi? Roubaram nosso ouro, tia. Roubaram nosso É verdade. O ouro era para ser só dos mineiros, só de nós. Então vamos lá, pessoal. Vocês são engraçados demais. Desativando tanto as... Davi Altinho, desativa sua câmera. Aqui. Não, tia, porque aqui. Tia, Oi, eu Davi. não tô conseguindo achar seus slides. Ô, Davi, eu estou na página 160, Davi. Eu sei, mas é porque o seu slide não tá aparecendo. Só se for para você, Davi. Para os demais alunos, meus slides estão aparecendo? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo. Então, vamos lá. Desativando os microfones. Vamos lá. Então, pessoal, em Minas Gerais se concentrava o ouro. Porque você já fez a questão 6? Ô, Samuel, desativa seu microfone e acompanha a aula, por favor. Eu estou na página 160. Davi, desativa seu microfone, por favor. Obrigado. Pessoal, é muito importante que todos acompanhem a aula, porque se você está acompanhando o que eu estou falando, os slides, você não vai precisar perguntar se eu já fiz ou não fiz, certo? Então, vamos lá. Nós vimos, vocês falaram aí que eles roubaram o nosso ouro. O ouro estava em Minas Gerais, certo? Davi Altino, por favor, desativa seu microfone. E não ativa mais, obrigado, tá bom? Então, pessoal, o ouro foi descoberto no estado de Minas Gerais. O diamante também. E com isso, fez o quê? Um grande fluxo migratório nessa região. Porque todo mundo queria vir para Minas Gerais, explorar o ouro e o diamante. As pessoas eram bobas? Sim ou não? E aí, as pessoas queriam. Elas queriam o ouro, elas queriam o diamante. Então, elas se organizaram nesse estado que foi Minas Gerais. Abraão, desativa seu microfone fazendo um favor. Obrigada. A organização social e econômica
foi na região Nordeste. Nordeste, pessoal, enquanto Minas Gerais ficava com ouro e diamante, a região Nordeste ficava responsável por quê? Produção de quê? Açúcar. Açúcar. Isso aí. Então, Minas Gerais com ouro e diamante, Nordeste com o açúcar. Agora vocês, na letra C aí, você tinha que marcar no mapa o local de descobrimento do Brasil. Qual foi o local de descobrimento do Brasil? Porto Seguro. Porto Seguro, isso aí. Quando as navegações, né, dos portugueses chegaram ao nosso território, onde já estavam os indígenas, foi lá em Porto Seguro, certo? Marcaram aí Porto Seguro no seu mapa? Eu circulei, tá, tia? Pode circular, fazer um X. Tia, essa cidade que eu vou pra lá todo ano, eu nem sabia disso. Não é? Porto Seguro. Porto Seguro é vila? Nossa, eu nem sabia. Vamos, não estou na vila, não. Local de descobrimento do Brasil. Eu sei, tia, mas Aqui não tem Porto Seguro, não. Pessoal, agora a primeira vila do Brasil, qual que foi? Foi... A primeira vila. São Vicente. São Vicente. São Vicente. São Vicente. 1532. Marcaram aí São Vicente. É só circular ou fazer um X em Porto Seguro? Sim. Podemos ir para a página 161? Sim. Então, vamos lá. Desabilitando os microfones, por favor. Então, nós vamos para a página 161. Durante o período do ouro, aqui em Minas Gerais, certo? A área de maior produção e interesse por parte da coroa portuguesa. A coroa portuguesa, pessoal, quem que nós podemos falar que é a coroa portuguesa? Feito de ouro? Não. Eram os comandantes. Era como se fosse os reis, rainhas, imperadores que vieram de Portugal. O poder de Portugal é que nós chamamos de coroa portuguesa, os líderes. Porque, querendo ou não, o Brasil, por mais que os indígenas estivessem já no nosso território brasileiro, quem chegou e comandou todo esse território brasileiro foi quem? Portugueses. Foram os portugueses. Eles que mandavam. Portugueses. Eles que mandavam e desmandavam no nosso território brasileiro. Então, com isso, crescia o interesse dele, tanto em Minas Gerais, por causa do ouro e no diamante, como na região Nordeste também, onde ficavam os engenhos de açúcar. Eles não são bobos, não, né? Vamos aí agora, observando esse mapa. Esse mapa, qual é o título dele? Produção colonial século XVIII. Produção colonial. Produção colonial século XVIII. Isso aí. Então, por essa legenda, a gente já vai ter uma ideia do que o mapa vai se tratar. O que é colônia? Lembrando que colônia, pessoal, era o território ocupado, administrado por um grupo de pessoas, que até então o Brasil não tinha o nome de Brasil, recebia esse nome de colônia. Então, tudo que a colônia produzir estava aí: algodão, diamante, drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária. Podemos prosseguir? Agora nós vamos para a página 162. Observando o mapa, nós vamos... Qual o estado que fazia a exploração do algodão? O estado. Alcântara e São Luís. Do algodão. Algodão é esse roxinho. O estado, pessoal. São Luís. Acho que estado. São Luís é estado? Não. Não. O estado. Quais os estados?
Maranhão, Natal, Paraíba e Pernambuco. São os estados. Peraí, mãe. Então, agora é uma hora muito importante também da gente saber estados, cidades, não é verdade? Governador Valadares, é um estado ou é uma cidade? Cidade. Cidade, que fica em Minas Gerais. Ouro. Ô, tia, onde é ouro? Ouro Vamos preto? lá, pessoal. Ouro Então, preto. o algodão, ele era explorado pelos estados de Maranhão, Natal, Paraíba e Pernambuco. Que são essas regiões aí, olha, perto de Nossa, São tia. Luís. Oi. Eles exploravam algodão e hoje tem até algodão de comer ainda. Não é? Algodão doce. E o ouro, pessoal? Um estado nós já sabemos. Ouro preto. Não, eu estou falando Minas de ouro. Gerais. Minas Gerais, isso aí, Amanda. Minas Gerais era um estado onde eles exploravam o ouro. Aonde mais? O ouro é esse amarelo aí. Minas Gerais. Ouro Preto fica em Minas Gerais, né? Nós pedimos o estado. Distrito Federal? Olha, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Vila Velha, tia, também tem Vila Velha. Não, isso é a cidade de Vila Velha. É, eu estou falando estado. Então, Minas Gerais, nós temos Bahia, Goiás e Mato Grosso. Vocês estão vendo a importância de saber interpretar a diferença de estado e cidades? Tia, Oi? não é cidade, não? Não do ouro, é explorando o ouro. Aonde foi explorado o ouro? Não, tia, eu tô falando do algodão. Natal? Natal é capital e não... Capital. É Rio Grande do Norte. Vamos lá. Não te ouvi, tá cortando. Cana-de-açúcar, pessoal. Olinda. Cana-de-açúcar. Tia, eu acho que tem um pouquinho em Minas Gerais. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que mais? Paraíba. Ah, não, Paraíba não. Paraíba. Recife. São Paulo, alguém falou? São Paulo, Salvador, Salvador. é, tia? Meu Deus, que tantão. Nossa, que tão... Nossa, tia, Aí, Paraíba já apareceu em 2. É, Tia, Natal não é cidade. Natal é capital. Natal é capital do Rio Grande do Norte, tia. isso aí, Arthur. Ué, Conseguiram, pessoal? Não. não, tia, calma aí. Pera, tia, ainda tô escrevendo. Pessoal, nós estamos observando de acordo com o mapa, tá? São os nomes que aparecem lá no mapa. Vamos observar. Nós temos cidades e vilas, certo? Vai ter hora que, por mais que o enunciado do livro pediu lá estado e não aparece escrito ali o estado, a gente pode colocar igual Natal, né? A gente sabe, como o Arthur disse, que é uma capital.
Mas a região de Natal era onde acontecia a exploração da cana-de-açúcar e do algodão. E quando eu falo de pecuária, eu estou falando de quê? Terminei. A criação dos animais? Criação de gados, não é verdade? Ah, é mesmo? E aonde que nós encontramos esse rosinha claro aí? São Pedro. São Pedro? Não, não é não. Gente. Nós vemos na Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul. Na verdade, pessoal, a gente está colocando os estados para ser o quê? Uma quantidade menor de registro para você fazer. Porque se você quisesse também colocar todos esses aí, olha, essas cidadezinhas, tudo isso de rosinha que aparece no mapa, você poderia, certo? Mas você teria que registrar vários nomes. Então, por exemplo, nós sabemos que Porto Seguro, ele faz parte de qual estado? Da Bahia. E nós colocamos Bahia, porque a Bahia vai representar todas as cidades que estão ali no território baiano. Isso é só para facilitar o nosso registro. Tia, a gente vai Oi? ler aqui? Na parte de baixo? A gente vai ler a parte de baixo? Esther, nós estamos primeiro na tabela, certo? Vamos lá, todo mundo acompanhando? Sim. Sim? Nós vamos falar um pouquinho agora do incentivo à migração. Nós tivemos o período do ouro, certo? Mas vai chegando um determinado momento, pessoal, que esse ouro foi o quê? Ele foi acabando. Não é verdade? Imagine todo mundo em Minas Gerais, não é verdade? Bahia, Goiás, Mato Grosso, explorando o ouro, e vindo pessoas de fora, migrando, fazendo a imigração de outros países para o nosso país. O ouro, ele ia o quê? Ele iria acabar, não é verdade? Ele ia ficar o quê? Uma coisa mais rara, uma coisa difícil de ser encontrada. Aí começou um novo ciclo. Qual foi esse novo ciclo que começou? Tia, rapidão. Esse negócio de amarelo é o que é para grifar? Ô, Samuel, aí vai ficar a critério seu, tá bom? Se você quer grifar, eu grifei aqui no meu, porque eu achei importante. Certo? Depois, pessoal, daquele momento onde eles fizeram a exploração do ouro, as pessoas estavam vindo de outros países para o nosso país explorar o ouro foi ficando coisa mais rara, mais difícil de se encontrar. Os garimpos já não se encontravam tanto ouro como antes, porque passaram muitas pessoas à procura desse ouro. Aí iniciou um novo ciclo, que foi qual o ciclo? A produção de café. Eles começaram a plantar café. O cultivo do café, ele melhor se adaptou aqui na nossa região sudeste. Por quê? Quem sabe por quê que preferiu a região sudeste, a plantação de café? O cultivo desse... Pode falar. É para marcar o que está de amarelo? Ô, João Pedro, como eu disse para o Samuel Batista, que ele também me respondeu, me fez essa pergunta, isso aí vai ficar a critério seu, tá bom? O que vocês virem marcados vai ficar a seu critério, se você quiser marcar ou não. Certo? Alguém sabe me falar por que o café se adaptou melhor aqui na nossa região sudeste? Porque ampliou a situação econômica vantajosa. Tá, mas se adaptou melhor aqui, né? Desativa seu microfone, João Pedro, fazendo um favor. Eu acho que eu sei.
por causa do clima e das condições do solo. Isso, clima e condições do solo. Por isso que se adaptou melhor aqui na nossa região sudeste. Matheus, você gostaria de falar? Não, tia. Não? Então vamos lá, pessoal. Tia, também agora nesse frio dá para tomar até um cafezinho quente. Não é, Rian? Então vamos voltar lá para o cultivo do café. Então, com isso, o cultivo do café aqui em Minas Gerais ampliou a situação econômica vantajosa. A nossa região de Minas Gerais, a nossa região recebeu muitos emigrantes europeus, porque os escravos, eles foram abolidos, certo? A escravidão acabou. Nessa época aqui, os escravos já tinham sido o quê? Abolidos, já tinham, né, eles já eram homens livres por leis. Então, a nossa região sudeste, ela com ampliação, com adaptação do cultivo do café, foi atraindo imigrantes europeus que vieram para a nossa região, primeiro vieram para o nosso país, não é verdade? Eles migraram para o nosso país, vieram para a região sudeste para o quê? Uma melhor condição de vida. E esse período dessa migração ocorreu nos anos de 1850 e 1950. Então, vamos lá, recapitular. Minas Gerais, havia muito ouro, certo? Esse ouro foi ficando raro, cada vez mais raro. Iniciou um novo ciclo na região sudeste, que foi o plantio de café. Como o Samuel disse, por causa do clima, por causa do solo, o plantio de café, ele se adaptou melhor à nossa região sudeste. E com isso, o plantio de café era o que estava chamando a atenção dos imigrantes europeus. Como a escravidão já tinha acabado, né? Os negros, eles já eram livres por lei, vieram esses imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras de café. A procura de quê? Uma vida melhor. Vocês lembram que os negros, os escravos, eles não recebiam para trabalhar. Mas aí, pessoal, o governo brasileiro, ele quis incentivar a migração. Para que os imigrantes viessem para a nossa região, o governo fez o seguinte, ele pagava mão de obra assalariada. Ele pagava. Os negros, os escravos, não recebiam nada. Vocês lembram disso que nós trabalhamos, certo? Eles eram escravos, eles trabalhavam, eles eram explorados e eles não tinham salário. Quando houve a abolição da escravatura, eles se tornaram livres e chegou a época do plantio de café, que começou a atrair esses imigrantes. O governo brasileiro quis atrair mais ainda essa atenção dos imigrantes europeus que estavam nos outros países. Esses imigrantes europeus vinham para o Brasil e, em troca do seu trabalho, eles recebiam salários. Coisa que não acontecia o quê? Com os escravos. Podemos prosseguir? Eu tinha rapidinho. Sabe por que eu sabia? Porque atraiu a produção de café para a área sudeste? É porque eu viajei antes da quarentena. Na verdade, eu vou lá muito, que é a cidade dos meus avós. Lá se chama Caparaó, que eu fui lá, né, na época de plantação de café. É verdade, Caparaó é forte plantação em cultivo de café. E eu fui num lugar lá também que tem o melhor café do Brasil, eu acho, ou da cidade. E lá tem uma festa chamada Festa do Café. Festa do Café. Exposição. Você é cafezeiro, Samuel? Você gosta muito de café? Na verdade, mais ou menos. Então, voltando aqui. Eu gostei. A região sudeste, ela atraía os imigrantes europeus por causa do plantio desse café. E o governo incentivava.
porque ele pagava. Mais para frente, a gente vai ver como que era esse pagamento, essa mão de obra assalariada. Se eles pagavam de forma justa, se era injusta, mas não é o caso da aula de hoje. Desses imigrantes, pessoal, que vieram para o nosso país trabalhar nas lavouras de café, quais nós podemos destacar como os principais grupos? Quem sabe? Está até destacado aí no slide. Os principais grupos de imigrantes. Alemães, italianos, alemães, japoneses e Isso aí. Alemães, japoneses e árabes. Isso aí, pessoal. Os principais grupos, né, de imigrantes eram esses que vocês falaram: os italianos, os alemães, os japoneses e os árabes. Alguns imigrantes europeus deslocaram para a região sul do Brasil e formaram colônias, reproduzindo um modo de vida semelhante que eles tinham na sua terra natal. Vocês já ouviram falar que lá na região sul tem várias colônias da Alemanha, eles tentam viver de forma, reproduzindo a forma semelhante da terra natal deles? Eles fazem festas, então vários... Sim, tia, que eu já fui lá uma vez e quando eu estava no Beto Carreira, eu já dei de cara com uns 300 alemães. Porque eles formavam, alguns desses imigrantes, eles não ficaram apenas na região sudeste, onde ficava concentrado esse plantio de café, esse cultivo do café. Eles foram para a região sul. E lá na região sul, eles organizaram colônias. Essas colônias, eles faziam de tudo para viver de forma semelhante à origem deles. E muitas dessas colônias existem até hoje, tanto que tem festas tradicionais, né? Com comidas, com danças. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa atividade complementar. Presta atenção lá na nossa atividade complementar. Todo mundo tá assistindo aí? Está observando? No seu caderno, não precisa você anotar isso, porque tudo isso está lá na sua plataforma. Você vai fazer um resumo sobre o que nós já estudamos até agora no momento. Certo? A chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, quem já estava aqui? Os indígenas. Os indígenas, que nós também chamamos de nativos. Eles já estavam aqui. Nós já falamos também um pouquinho dos povos indígenas, não é? Que no início, eles e os portugueses até se deram, no primeiro momento, eles se estranhavam, né? Vocês lembram que nós conversamos? Os indígenas olhavam para os portugueses e falavam assim... Nossa, que tanto de roupa que eles usam. Tanto de roupa é essa? Tanto de acessório? E os portugueses, por sua vez, olhavam para os indígenas. Nossa, mas eles ficam quase nus, né? Eles quase não têm roupa. Então, de início, essa convivência foi de estranheza. Os indígenas começaram a trabalhar para os portugueses em troca de quê? De objetos, que foi o escambo. Os indígenas trabalhavam para os portugueses e recebiam espelhos em troca. Ô, tia. Oi. Eu acho que o meu avô tinha um negócio indígena, sei lá. Sabe aquele negócio de sonhos? Aham. Então, acho que o meu bisavô, ele tinha um. Pois é. Então, pessoal, nós vimos também, né, nesse estudo desse capítulo, que os indígenas, com o tempo, passaram o quê? A não querer mais trabalhar para os portugueses, porque os indígenas eram 100% natureza. A natureza é amiga dos indígenas. Eles não exploravam da natureza, eles cuidavam da natureza, porque eles dependiam da natureza para o quê? Comer. Não é verdade? Para sobreviver. Então, com isso, os indígenas foram para outros lugares, se afastando dos portugueses. Como
os indígenas não mais trabalhavam para os portugueses. Que os portugueses não sabiam como chegar, que eles não dominaram todo o local, só dominaram certa parte, no caso, a parte que eles chegaram, mas as áreas de difícil acesso eles foram dominando por último. Isso aí, Samuel, nós falamos isso na aula passada. Os indígenas, eles iam para lugares de difícil acesso dos portugueses. Como os portugueses não conheciam a área, né, brasileira, os indígenas já conheciam, então os indígenas saíram de perto desses portugueses. Com isso, os portugueses precisavam de mão de obra para trabalhar. Foi onde vinham os navios negreiros, trazendo aqueles negros lá da África, que eles fizeram a migração de forma o quê? Forçada. Eles foram obrigados a vir para esse novo território, trabalhar de graça e ser escravizados, né, anos e anos. Somente depois que a escravidão acabou e esses negros foram considerados livres, homens livres, que aconteceu o quê? A chegada dos imigrantes europeus, que eles trabalhavam na lavoura de café em troca de salário. Nós vimos hoje sobre o cultivo, né, a produção do café. Nós vimos sobre a região de Minas Gerais, era riquíssima em ouro, em diamante. Com o tempo de muitas pessoas estarem vindo para a nossa região, o ouro foi ficando mais raro e deu início a um novo ciclo, que foi o ciclo de café. Então, essa aula de hoje, pessoal, foi a continuidade da nossa aula passada, certo? Tanto que passou até rapidinho, não é verdade? Ô tia, ainda você vai postar atividade de formação cristã? Ô tia, já pode sair da reunião? Nós vamos